O luto, a gente vai falar do luto com a Ana. Ana, você escreveu durante a doença da sua mãe? Sim, a minha mãe faleceu em 2003. Ela adoeceu no começo de 2002 de um câncer muito sério, que era tumor no cérebro. E, assim, ela estava na vida normal dela e foi muito repentina, assim, a passagem de ela estar normal, animada, feliz e contente trabalhando, para estar na cama, regredindo, porque o câncer no cérebro ataca uma série de coisas, né? Os movimentos e também a parte cognitiva. Então, assim, para mim aquilo era uma coisa totalmente Devastador, inacreditável. né? Eu não sabia como lidar de jeito nenhum. E como escritora, a maneira que eu tenho de lidar com as coisas é escrevendo, né? E aí tinha, assim, como foi uma doença que durou uns 10 meses e eu morava com ela. E a gente tinha enfermeiras, né, que ficavam se revezando, mas aí o que acontecia? Sempre umas 9 horas da noite, a enfermeira se recolhia com ela no quarto. Então tinha aquele dia com tratamentos e médicos e muitas vezes emergências e ambulâncias e etc. Mas, de um modo geral, quando dava essa acalmada, o pessoal não ficava mais ligando para saber notícia, porque também quando tem uma pessoa doente é uma loucura de telefonema, né? Então, de repente, dava aquela coisa e ficava aquele silêncio. E minha mãe era uma pessoa muito falante, ficava aquele silêncio na casa. E aí eu sentei para começar a escrever alguma coisa De que certa forma, para eu escapar daquilo. não era, De era para alguma forma, conseguir né? viver aquilo. Eu nem diria para Para escapar, escapar, para para conseguir viver, né? viver, para conseguir passar por aquilo. Porque eu poderia também fechar a porta, sair e me distrair, entendeu? Mas não era o caso, né? Eu estava precisando entender, dar um sentido para aquilo, né? Representar aquilo. E aí eu comecei a escrever à mão. Eu costumo escrever no computador, assim, nem não sou os meus outros livros eu não escrevi à mão, mas esse foi. E escrevia e copiava o que eu já tinha escrito. E nessa cópia eu modificava um pouquinho só, assim. E depois eu. E assim, isso foi ao longo de muitos e muitos anos. Começou, então, em 2002 eu terminei de escrever um pouquinho antes dela falecer. Mas aí foi muito bom, porque isso fez uma costura na minha cabeça, assim, me preparou mesmo. Fez o efeito que eu estava pretendendo, né? Com ele, que era E você buscou inicialmente um alguma efeito ajuda? terapêutico, né? E você estava buscando uma ajuda? Uma ajuda, o quê? Fora da literatura? É, Ah, eu psicanalítica. sempre fiz análise. Eu faço análise, assim, desde adolescente. Então, Você já continuo... estava buscando. Eu já estava, assim. Então, não precisava, assim, buscar especificamente por causa disso. Mas a escrita, ela foi, assim, de uma ajuda muito grande. Porque eu me lembro, assim, que no dia que eu consegui terminar de escrever esse primeiro rascunho, né? Que assim a narrativa ela é a mesma, ela só foi eu modifiquei muito os detalhes, né? Depois eu fui assim esculpindo assim os detalhezinhos, as palavras, as vírgulas, a ausência de vírgula, fui trabalhando assim detalhes do texto ao longo de 10, 12 anos. Mas a narrativa inteira, assim, quando eu consegui terminar, que ela ainda não tinha falecido, mas ela já estava em coma, já não ia mais voltar, foi uma coisa assim que eu até comentei com uma amiga minha que é escritora, porque eu falei assim, gente, é muito bom escrever. Porque assim, mesmo naquela situação que era de um sofrimento absurdo, eu deitei para dormir, eu me senti levitando, sabe? Eu falei assim, gente, eu estava tão feliz, sabe? Era uma coisa assim impressionante o que a literatura fez para mim nesse momento. Foi muito bom. Foi salvador mesmo. E o que que vinha na sua cabeça? Quer dizer, o que que você escreve? Você constata essa finitude? O que que foi o seu... A finitude dela e daí a de todos nós? Sim, é uma conversa com ela, né? Eu escrevo me dirigindo a ela, né? Começa assim, mãe, eu pensei que a radioterapia te devolveria a fala, mas você fez todas as aplicações e continua sem terminar as frases. Faz muito tempo que a gente não conversa e tal. Aí eu começo conversando com ela e vou... Enquanto eu estou conversando com ela e falando um pouco sobre as memórias que eu tenho dela, coisas que a gente viveu ou que eu sei da vida dela anterior ao meu nascimento,
eu vou também, ao mesmo tempo, narrando o que está acontecendo, contando como foi o diagnóstico, a primeira cirurgia, a primeira cirurgia que não deu certo, e depois teve uma segunda, e contando, e a gente, assim, eu vou passando pelas cenas. Por exemplo, teve um dia, assim, que teve uma situação, quando ela já estava de cadeira de roda e muito regredida, assim, que a enfermeira deixou ela comigo na sala, e ela toda feliz, assim, ela com uma carinha de alegre, porque, assim, os médicos dizem que o tumor no cérebro, no caso, me disseram, né? Um dos médicos disse que pela posição que o tumor estava, é como se fosse um Alzheimer muito rápido. Então, ela estava sentada na cadeira de roda, mas estava assim, alegre para conversar comigo, como se eu fosse uma visita. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Porque assim, a enfermeira deixou ela ali, eu não sei porquê, entendeu? Eu estava lá no telefone, resolvendo a minha vida, fazendo as coisas, e a enfermeira deu banho nela e tal, e botou ela como, assim, não costumava acontecer isso. E ela estava ali, aí o que eu fiz? Eu vi que as unhas dela estavam todas, eu fingi que eu era uma manicure. Encarnei a manicure Aninha. E aí foi uma brincadeira louca. Falei, era um salão. E a manicure era engraçadíssima. A manicure tinha sotaque. E a manicure era péssima. Porque eu fazia unha é um desastre, né? Então a manicure era péssima, mas estava precisando de dinheiro. Pelo amor de Deus, não conta para a dona do salão. Aí, sabe, depois ela dava uma gorjeta. Teatrinho. E então eu conto essas coisas, assim. Como também coisas terríveis que aconteceram. Você acha que você achou legal? Quer dizer, ela curtiu? Isso que eu fiz? Ela riu. Morreu, gargalhava, mas gargalhava. E ela falava? Como foi como uma criança pequena e depois já não, assim. Era, evoluiu. Né? Foi piorando cada vez mais, né? Foi piorando, mas piorando, nesse dia específico do teatrinho da Aninha... Não, ela só ria, mas ela ria. É que eu falei, ela riu meia hora e realmente é verdade, sabe? Então, assim, eu fui registrando alguns momentos, porque é engraçado, assim... A enfermeira voltou na sala? Voltou. Não... Não, eu ficava muito com ela. Passou na cabeça dela. Não, eu ficava muito com ela, assim, mas eu acho que a enfermeira deve ter sentido naquele momento que ela estava mais disposta, porque em geral ela ficava deitada vendo televisão e eu ficava com ela no quarto e tal. Mas a enfermeira deve ter visto que ela estava mais disposta. Resolveu levar ela para a sala e tal. Ficar de quando visita. Ela chegou na sala e viu vocês todas gargalhadas assim, ela... Não me lembro, não né? lembra? Já tem mais de 10 anos. Não, mas a enfermeira já sabia, já me conhecia, porque eu vivia inventando coisas. Eu chegava para a empregada dela lá em casa. Eu ficava assim, a gente ficava brincando, aí eu ficava dizendo, coisa de tratar a minha mãe, tipo, eu virei uma criança. Então, assim, na época estava tendo uma novela que tinha uma coisa de uma menininha que adorava ouro, que era, não sei, era uma coisa, ouro, era. E ela estava com mania de ouro, com mania de ouro, e a gente brincava com a empregada esse negócio de ouro. Aí, enfim, sabe, a enfermeira já estava acostumada comigo. Já achava que você era capaz de aprontar também. E aí, e as coisas terríveis eram todas ligadas à doença? O dia a dia. O nosso dia a dia. E ela aí, assim, reconhecia você? Não, até eu acho essa a parte mais dura. Só até um momento, teve um... É uma parte duríssima. Eu acho que ela passou a me reconhecer de uma outra maneira, né, Leda? Porque eu acho, assim... Mas quando a gente sente que terrível. A mãe da gente, o pai da gente não reconhece... Não, é terrível. Né? É terrível, mas assim, eu Eu passei por isso também. É muito com puxado. Meu pai, que teve Parkinson, eu passei com e evoluiu para Alzheimer. E ficou em coma quase 3 anos. Difícil. A gente chegava, falava alguma coisa, no início ele ainda apertava os olhos e tal. Aí foi se desligando do mundo. É muito difícil. Você chega, pai, sou eu e tal, e não ter uma resposta... Agora, tem casos, né, como a minha avó materna, por exemplo, foi aos poucos, né? Então, às vezes ela conhecia, às vezes não conhecia, sabe? O negócio dessa doença da minha mãe é que é muito radical, né? Muito radical, assim, de uma hora para outra, assim. E ela não reconhecia, mas é o que eu ia dizer, assim, eu acho que ela passa a reconhecer aquela pessoa que está ali naquela situação, entendeu? Porque ela tinha uma coisa, assim, de... a gente desenvolveu um novo tipo de relacionamento, né, durante esse período, eu acho. E era, assim, sem dúvida, eu representava alguém muito importante para ela, né? Assim, ela podia não me reconhecer com a memória que ela tinha antes da doença. Filha.
Mas ela reconhecia que essa Aninha voltava de vez em quando? Não, essa Aninha foi só essa Só vez. essa vez. Mas, por exemplo, a minha gata Clarice, que até tem uma foto aí atrás na contracapa. Da gata? A gata, ela adorava essa gata. Adorava. E assim, ela logo parou não só parou de reconhecer, como não entendia o que era um gato. Assim, falava, o que é isso? O que é isso? Não entendia. Sabe? Então, assim, e era uma gata que ela era louca. Ela dizia que era a avó dela, que era a minha netinha, entendeu? Então, uma loucura. Aí só escrevendo mesmo para conseguir. Só. É muito difícil. E aí, assim, eu tive a ideia... Ou fazer um samba, ou fugir de certa forma, esquecer aquela cena, né? Criar outra cena. Eu tive a ideia de Pode dividir... ser isso, doutora? Sim, com certeza. Eu estava pensando exatamente isso aqui. É como se ela criasse uma outra cena, uma outra história, né? Com outros personagens. E lúdicos, né? Também lúdicos, né? Também Alguns lúdicos, né? Também lúdicos no meio desse caos que você viveu e que, no fundo, todos nós vivemos, mas, de fato, você criou, eu acho que várias outras cenas, né? Com ela, para que a comunicação, de alguma forma, se estabelecesse, apesar do quadro dela, né? E eu escrevi, assim, de uma maneira muito fragmentada, depois eu fiquei uma situação, assim, de como organizar, né, o texto. Daí eu tive a ideia de dividir nesses blocos e de numerar como uma contagem regressiva. Aí, nesse momento, é que eu vi que dava para publicar. Que eu numerei de 100 até 1. Porque é o que a gente estava vivendo ali, né? Uma contagem regressiva mesmo no dia a dia. Ah, você fez agora que eu saquei, com você falando. Eu vi os números, mas não prestei atenção na... E você pode notar que os números, eles... Vai de 100 a 2. De 100 a 1. E ele vai esmaecendo, né? O projeto gráfico fez de uma maneira que vai clareando os números. É, muito legal, né? E que livro é esse na sua vida? É o meu 5º livro. Eu vim aqui no lançamento do meu primeiro livro, que tem exatamente 10 anos, que foi Meninas Inventadas, era um livro juvenil. No dia era um tema de adolescente que a gente estava discutindo, anorexia e tal. Esse livro, depois ele foi finalista do Prêmio Jabuti até, na categoria juvenil na época. E agora eu estou voltando com o meu 5º livro. Os outros são juvenis. E você já fez Esse é o primeiro adulto. Você fez uma carreira nessa área de literatura juvenil? Uma carreira. Eu tenho 4 livros publicados. Sim, mas aí você trabalha como professora também? Trabalho. Eu dou aula de escrita criativa, principalmente. E dou aula muito em escrita a partir da memória, justamente, que foi uma coisa que eu comecei a dar depois que eu escrevi isso aí. Assim, eu comecei a ter essa ideia e... Mas você é doutora em letras. Então, esse seu caminho é esse mesmo. Sempre foi. E é difícil escrever livro juvenil? É mais complicado do que para adulto? Olha, as pessoas, assim, eu vejo muitos escritores dizerem que é mais difícil escrever para criança e jovem, né? Para mim, não. Para mim, eu acho assim, não vejo essa diferença, assim, eu não sei. Acho que, assim, nas vezes em que eu escrevi para jovem, naturalmente, aquele narrador, ele era um adolescente, que ele se dirigia a um leitor que era um adolescente. Agora, esse livro, por exemplo, assim, eu não sei, poderia até ter escrito ia ser uma outra história, com certeza, um outro recorte, mas poderia ser um adolescente narrando alguma coisa nesse sentido, mas não foi, não aconteceu dessa maneira. Eu acho, assim, que escrever é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Eu tive um chefe de redação que dizia, escrever é fácil ou impossível. Toda vez que escrevia um jovem repórter meio atrapalhado, ele falava isso. Não, acho que tem uma coisa... Escrever é fácil ou impossível. A gente tem que se concentrar, né? Eu acho que, assim, o difícil mesmo é a gente se concentrar. A gente, às vezes, demora a engrenar por falta de concentração, né? Comecei a meditar agora, estou achando que vai dar certo, assim, para escrever mais. Meditar, aliás, está sendo apontado como uma alternativa interessante para várias coisas, contra o estresse. É maravilhoso. A favor de dos próprios médicos, alguns cardiologistas, né? Os psicanalistas, os próprios psicanalistas também. Vezes. Seria bom você meditar. Seria bom meditar um pouco. Vamos meditar. Agora a gente vai para o intervalo.